E quando eles ligam para os números dos familiares, eles podem fazer isso? E como descobrem o número? Vamos lá. Eles não podem dizer que é uma ligação de cobrança, tá certo? O real, ideal é que ele ligue diretamente para você, senão pode ser constrangimento, tá? Como é que eles descobrem? Isso é fácil, gente. O banco tem acesso às nossas informações com muita facilidade. Então, isso aí é o de menos. Descobrir telefone da mãe, do pai. Isso aí é muito simples para eles, tá certo? E como eu disse para vocês, se eles ligarem e dizerem na ligação para o seu familiar que é uma cobrança de dívida, não pode. E que você tem ali o print daquela ligação, do número do telefone, a data e a hora que aconteceu essa ligação, qual o nome da pessoa que ligou, o nome da empresa. É importante você ter essas provas, tá certo? Assim, ó, minha dívida era 14, depois de 2 meses já está 17. Isso acontece, tá? Não significa que esse cálculo está correto, tá? Mas é como eu disse, os bancos, eles se aproveitam da nossa falta de conhecimento. Mas quando a gente conhece os nossos direitos, quando a gente entende a nossa dívida, como é que ela funciona, taxa de juros, qual o valor que pode ser cobrado, qual o valor que está correto ou não, a gente toma uma outra postura diante desse tipo de situação, tá? Isso. Lídia, o acordo está muito alto, eu não tenho condições. O que você vai fazer? Você não tem condições, você não vai fechar o acordo. Senão você não vai pagar. Aí já vai rebolar mais juros em cima, porque quando você faz a negociação, eles colocam ali os juros deles, então a dívida já aumenta, e se você não pagar, vai gerar mais juros ainda. Então o que você vai fazer? Você não vai fazer esse acordo. Você vai dizer, olha, eu não tenho como fazer essa negociação, porque se eu fechar esse acordo com vocês agora, eu não vou pagar. Porque eu não tenho condições. Eu estou organizando a minha vida financeira, eu estou verificando aqui como é que eu posso pagar. E aí entra o quê? A sua organização financeira. Porque para você entender que tipo de acordo você consegue fazer, você precisa organizar suas finanças. Senão você vai jogar no escuro e corre o risco de não conseguir pagar de novo. Então, primeiro de tudo, você precisa organizar suas finanças, colocar a casa em ordem, como eu gosto de dizer. Coloca a casa em ordem, entende o que cabe no seu orçamento, como é que você pode fazer para pagar essa dívida. Qual seria um acordo justo para você fechar? Faz sentido? E aí entra toda uma análise que a gente precisa fazer da sua dívida. Fazer o que eu chamo de classificação de risco da sua dívida. Que risco essa dívida pode te oferecer? Ligaram para minha colega de trabalho cobrando uma dívida minha. Não pode, né? Ligar para sua amiga para cobrar, olha, eu estou aqui ligando porque eu quero falar com a Eli, porque ela está com uma dívida assim, assim, assado. Não pode, é constrangimento. O que você pode pedir para essa amiga? Me diz aí, faz um print da tela com o dia, hora dessa ligação. Você lembra o nome da pessoa que ligou? E aí você pode fazer uma reclamação, se for dívida de banco, fazer uma reclamação na ouvidoria do banco, consumidor.gov e Banco Central, se for do banco, tá? Então não pode, é constrangimento. E isso acontece porque a gente não sabe os nossos direitos. Mas agora você que está aqui comigo já sabe. Beleza, gente? E aí é correr e garantir que os seus direitos sejam cumpridos. Aconteceu? Ouvidoria. Anota as informações, ouvidoria do banco, consumidor.gov, que é o site do Procon, relacionado ao Procon, e Banco Central. Sem choro nem vela, reclama. Tá certo? Reclama. Não pode. Liga para a ouvidoria lá do cartão, se não for do banco, né? Se for do banco, liga para a ouvidoria do banco. Liga, faz a reclamação, consumidor.gov. Reclama. Se eu pedir para não ligarem no horário do meu serviço, eles vão começar a me ligar no meu descanso? Não será pior? Eles não podem ligar no seu horário de trabalho. Se acontecer, anota o protocolo, nome da pessoa que te atendeu, data e hora. Explica que você está no seu horário de trabalho, informa qual é o seu horário de trabalho, a partir de que horas eles podem ligar para você, tá certo? E eles não podem interferir no seu descanso, tá lá no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Não pode. Continuou, faz a reclamação na ouvidoria,
consumidor.gov, Banco Central, se for relacionado a banco ou instituição financeira, show? Beleza? Então, gente, é esse o caminho. É esse o caminho. É isso, você vai ser sincera. Olha, eu não tenho condições de aceitar esse acordo. Se eu aceitar esse acordo, eu não vou pagar. Então, eu não vou aceitar esse acordo, porque eu quero pagar a minha dívida. Então, olha só, se vocês quiserem, manda para mim essa proposta por e-mail, tá certo? Que eu tô aqui organizando a minha vida para conseguir fazer um acordo que eu consiga pagar. Mas esse não é o acordo que eu consigo. Porque, olha, coloca uma coisa na sua cabeça também. A primeira proposta que o banco vai te oferecer nunca é a melhor que ele pode te oferecer. Guarda isso. A primeira proposta que o banco te faz nunca é a melhor que ele pode te oferecer. Isso é em qualquer negociação na vida que acontece. Se você vai negociar com alguém, vender alguma coisa para alguém, você vai botar o quê? O preço mais lá em cima. É assim que acontece no comércio em geral. E aí, se você disser assim, não dá, aí você começa a baixar o preço. É mais ou menos assim que funciona uma negociação com o banco. É a mesma lógica, gente. Claro que tem algumas particularidades em alguns tipos de dívida, como, por exemplo, dívida estudantil, de faculdade, dívidas que oferecem algum risco, por exemplo, um financiamento que tem o bem como garantia. Isso a gente tem que olhar de uma forma um pouquinho diferente. Mas, em geral, uma negociação de uma dívida que tem baixo risco, você vai negociar desse jeito, como se fosse uma transação comercial. Beleza, gente? Então, funciona assim.